a primeira igreja batista em Arraial do Cabo está recebendo o Conexão Missionária, que é um congresso da Junta de Missões Mundiais que visa trazer o campo missionário às igrejas locais. Aqui está participando a Igreja Batista de Monte Alto, a segunda Igreja Batista de Arraial do Cabo, a terceira e as demais igrejas da região dos Lagos. E diversos missionários vieram aqui contar um pouquinho de suas experiências pra gente. E hoje eu estou aqui com a Cristiane Oliveira, que estava na África e vai contar um pouquinho das experiências dela pra gente. Seja bem-vinda, Cristiane, que Deus te abençoe. Fala um pouquinho pra gente de onde você é, qual a igreja, como foi o seu chamado missionário. Meu nome é Cristiane Oliveira e eu sou da primeira Igreja Batista em Itaguaí, no Rio de Janeiro. E realmente é um privilégio estar aqui com todos os irmãos para poder compartilhar aquilo que o Senhor tem realizado no campo missionário. Há 9 anos eu tenho estado no campo africano e, se Deus quiser, em maio eu vou estar retornando. Mas, para mim, tudo começou há muitos anos atrás. Em 1992, muitos anos atrás mesmo, quando eu estava em casa, ali em Itaguaí, e eu estava fazendo faxina e, de repente, eu vi uma revista das Mensageiras caída no chão, e eu comecei a folhear essa revista e vi ali a carta de uma jovem de Angola, chamada Aninhas. E essa jovem, ela estava contando da realidade de Angola, que Angola passava por uma guerra civil muito terrível, e ali naquele momento ela fez um apelo para a juventude brasileira. E eu fiquei muito impressionada, e com isso eu comecei a me corresponder com essa jovem. Então eu comecei a orar e eu mandava carta para ela, como era um período de guerra, ela respondia para mim e demorava muito, mas eu tinha assim no meu coração um desejo muito grande de ajudar o povo. Eu jamais imaginava que um dia o Senhor iria me enviar. Só que veio uma missionária na minha igreja, mais ou menos em 1993, e aí essa missionária, ela estava falando de missões nacionais, e ela fez um apelo e perguntou quem queria ser um robô de Deus. E eu falei, é isso que eu quero ser um robô de Deus. Então eu fui à frente, me colocando nas mãos do Senhor. E daí, no ano de 1994, eu fui para o Seminário do Sul para fazer teologia. E ali, quando eu cheguei no Seminário do Sul, tinha um rapaz de Angola na minha turma. E eu olhei para ele e falei, eu ainda vou no seu país. Mas eu não sabia como isso ia acontecer. E acabou acontecendo mais cedo do que eu imaginava, porque a minha turma era uma turma muito missionária, amava missões, e um dia nós estávamos assistindo a um vídeo da missionária Analzira, que é uma missionária muito conhecida, da nossa denominação, e ali a missionária Analzira contava de toda a realidade de Angola, de guerra, e tinha questões de bomba e tal, e quando eu vi tudo aquilo, meu coração disparou, e eu disse, Jesus, eu quero ir nesse lugar. E realmente nós decidimos, como seminaristas ali naquela altura, fazer um projeto para Angola. E aí, em 95, nós trabalhamos o ano todo para irmos para Angola como voluntários, dedicarmos as nossas férias do mês de janeiro de 96, muitos anos atrás. E nós conseguimos, Deus nos abençoou. Quando chegou janeiro, nós estávamos ali prontos para ir para Angola. Chegamos em Angola, foi assim algo tremendo, foi um sonho que Deus realizou e era vontade do Senhor estarmos ali, principalmente eu digo por mim mesma. E quando chegou no final do nosso trabalho de um mês, nós estávamos ali na capital, Luanda, e havia um culto de despedida em que todos os pastores estavam, e nisso eu já tinha perdido o contato com aquela jovem Aninhas. Mas naquele culto, os pastores pediram para que cada um fosse à frente e falasse por que vocês, tão jovens, estão aqui em Angola, um país de guerra e tal. E eu fui à frente e disse, olha, eu estou aqui porque em 1992 eu li a carta de uma jovem chamada Aninhas e ela trouxe um desafio no meu coração. Eu não sabia, mas aquela jovem estava no culto. E aí ela se levantou e disse, o quê? Você é a Cristiane? E eu disse, não, você é Aninhas. E a gente se abraçou e foi algo assim muito tremendo que Deus realizou. E naquele momento eu disse, Aninhas, nós estamos aqui também porque você orou. E eu quero te dizer, Deus responde às orações. E Deus respondeu a sua oração. Nós estamos aqui como resposta também das suas orações. E Deus tocou no meu coração que eu estaria voltando a esse país para ser missionária realmente efetiva, para estar ali morando com eles e dando da minha vida para que o nome do Senhor fosse glorificado no meio daquele povo. Nossa, realmente lindo o seu chamado. E como foi para sua família receber isso? Sua família é uma família cristã? Como foi na hora que você contou isso para sua família, essa decisão? Olha, foi uma grande batalha, porque os meus pais, eles são afastados do Evangelho. O meu pai, que nos levou para Jesus, e ele começou a frequentar a primeira Igreja Batista em Itaguaí, da qual eu sou membro até hoje,
e ele levou todo mundo para a igreja. Só que depois de algum tempo, a minha família toda se afastou e só eu fiquei. Então até hoje, infelizmente, eles estão afastados. E depois os meus pais se separaram e a minha mãe ficou muito mal. Foi assim uma batalha muito grande o período que eu estava no seminário, porque foi justamente o período que os meus pais se separaram. Quando eu decidi ir para Angola, minha mãe tinha entrado em depressão e ela cortou os pulsos e tentou se matar. Então, assim, foi uma luta muito grande, porque quando nós nos levantamos para fazer a obra do Senhor, o inimigo também se levanta para tentar impedir a obra de Deus nas nossas vidas. E o que acontece é que ele vai usar aquelas pessoas a quem nós mais amamos. As pessoas que realmente tocam o nosso coração, que é a nossa família. A minha mãe, ela estava fragilizada e eu acompanhei esse momento dela, mas o Senhor tocou no meu coração que eu deveria ir para Angola nesse tempo. E eu fui, voltei, ela estava viva como ela está até hoje, e Deus está fazendo a obra na vida dela e eu creio que com certeza a obra será completa. Mas não foi fácil para os meus pais, porque eu sou a única filha, mulher, tenho 2 irmãos e para minha mãe é muito difícil eu estar no campo missionário, mas ela entende que é a obra de Deus. Nossa, com certeza. E você agora, quando foi para lá, ficou 9 anos no campo, conta um pouquinho pra gente como que é a experiência de morar em outro país, como foi essa troca, porque é muito diferente a cultura brasileira da cultura africana. Como foi você se adaptar lá, a língua local, toda a vestimenta, a culinária, né? Toda essa mudança radical realmente que você teve. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Nunca é fácil, né? Nunca é fácil. Com certeza eu tinha assim, um desejo muito grande de fazer a obra de Deus, de estar ali, de compartilhar com aquelas pessoas do amor de Deus, porque era aquilo que Deus tinha para minha vida e é aquilo que Deus tem para minha vida. Mas naquele momento, o começo foi muito duro. Estar num outro país, conviver com outras comidas, não é? Com outra realidade. Mas dia a dia o Senhor ia me dando graça e eu ia aprendendo. Claro que o primeiro ano foi o mais difícil, porque apesar de que Angola fala português, não é? Nós temos lá várias línguas nacionais. Eu estava no meio do povo Ovimbundo, que fala umbundo. Mas nós temos o povo Bakongo, que fala Kikongo. Há várias línguas ali, como Choco e Lingala e muitas outras línguas. Só que eu estava no meio do povo Ovimbundo, então eu ouvia muito umbundo, apesar do português. Eu trabalhava na cidade, mas também ia para as aldeias. Nas aldeias, as pessoas falavam mais umbundo. Então era assim uma luta estar com o português e com o dialeto. E tentando aprender, tentando me familiarizar com toda aquela realidade. Graças a Deus, a comida até não era tão distante assim, porque a comida típica de Angola é o fungi com, o lombi, que é uma folha verde, e eles usam também um molho, dependendo, você pode fazer esse molho de carne, de frango, depende das condições. E esse fungi, ele é feito como um angu. É um angu, só que mais durinho, de milho, ou dependendo da região, no norte eles fazem de mandioca. E ali é a alimentação base deles. Para mim não foi difícil, eu gostei. O mais difícil era beber uma bebida que eles tinham lá típica, que se chamada quiçangua, que é feita à base de milho. Eles fermentavam aquilo, a farinha do milho, e colocavam uma raiz chamada bunde. Então aquilo para mim era muito complicado tomar, era bem difícil. Mas eu fui me adaptando e apesar de ter uma distância muito grande entre Angola e o Brasil, mas nós temos também algo na nossa raiz de africano, não é? Por causa de toda a questão da escravidão aqui no Brasil. Então a gente tem muita coisa próximo dos africanos. A gente tem alegria, os africanos são muito alegres, os brasileiros são muito alegres, eles são muito hospitaleiros, eles são pessoas muito queridas. Então a gente tem essa proximidade. Embora eles são mais formais no jeito de vestir, na maneira de se tratar, eles são mais formais do que nós. E isso é um pouco complicado para nós que somos brasileiros, tão expansivos, tão cheios de alegria, né? Nesse ponto é a dificuldade. Mas graças a Deus, em Angola particularmente, foi um pouco tranquilo. Quando eu mudei de campo, porque eu fiquei até 2007 em Angola, em 2008 eu mudei para Burkina Faso. Burkina Faso já é uma outra realidade, porque Burkina fica no oeste da África, faz fronteira com o Mali, com a Costa do Marfim, com Gana, Togo, Benin. Então é um país ali que fica um pouco abaixo, né, do deserto do Saara, é a região do Sahel. É uma região bem quente e ali fala francês como idioma oficial. Só que lá em Burkina nós temos em torno de 69 povos, são 69 línguas que são faladas ali. Então é uma verdadeira Torre de Babel, né? E aí foi um pouco mais difícil porque o islamismo lá é um pouco mais avançado. Então em Angola nós não temos
tanto o islamismo tem crescido, mas o islamismo em Burkina está em 50%, 40% da população é animista, que é a religião tradicional, da feitiçaria e tal, 10% da população é cristã, poderia-se dizer católicos, evangélicos e seitas, desses 10%. Mas foi um pouco difícil no começo com a língua, foi um pouco difícil com a vestimenta, eles ainda se vestem muito mais, as mulheres e tal. Mas para mim, Deus foi me dando graça dia após dia e foi tudo superado. E agora você voltou, e o que você planeja agora, de acordo com a vontade de Deus? Você está com um projeto de voltar para lá e morar definitivo? Quer ir para um outro campo? Quer ficar um pouquinho aqui no Brasil? O que você está planejando agora? Bem, eu estive aqui no Brasil, eu tenho estado aqui no Brasil de licença, porque eu tive que cuidar da minha saúde. Ao longo desses 9 anos eu peguei malária 15 vezes, então a minha saúde ficou muito fragilizada por várias situações, não somente por causa da malária, mas eu tive que dar uma parada para cuidar da minha saúde. E Deus permitindo, no final de maio, pretendo voltar para Burkina Faso, que é o meu campo de trabalho, para continuar os projetos que eu tenho desenvolvido ali com as mulheres, através de fabricação de sabão e tantos outros projetos que nós temos ali em Burkina Faso. E tem algumas pessoas que, ouvindo você falando assim, os outros missionários, eu acho que a proposta também da Junta de Missões Mundiais, com conexão, sente aquela vontade no coração de ir ao campo. Só que às vezes algumas pessoas não sentem ainda assim, será que é para eu ir, será que não é? Qual o conselho que você dá para essas pessoas entenderem se é realmente a vontade de Deus, se é para elas irem ou não? Às vezes por medo, questão da família, uns estão fazendo faculdade, trabalhando, tem às vezes receio de abandonar e estar indo fazer missões sem saber se é para ir realmente. O que você tem de conselho para dar para essas pessoas? Eu creio que primeiro é preciso orar, entender assim, de Deus, você e Deus, entender que é a vontade do Senhor, você está indo a um campo missionário. Mas outra coisa principal é você se colocar como voluntário, se colocar disponível para fazer a vontade do Senhor. Porque muitas vezes você não sabe se é realmente da vontade de Deus ou não. E quando você dedica suas férias, como eu fiz no começo, de dar 1 mês, 15 dias das suas férias para ir ao campo missionário, conhecer o trabalho que é realizado ali, de estar junto com o missionário, de viver aquela realidade no dia a dia, você vai entender, não, aquilo é para mim. Não, isso não é para mim, eu tenho que ficar no Brasil só orando e contribuindo. Cada pessoa vai compreender através dessa experiência se é realmente a vontade de Deus ter continuidade essa vida missionária no campo, não é? Porque você pode ser missionário aqui no Brasil também. Há muitos desafios. Você pode ser missionário orando, contribuindo e também trabalhando aqui no Brasil. Mas também há outros que têm esse chamado especial para ir para missões transculturais. O importante é você se colocar disponível para o Senhor, você orar, e se você tem a oportunidade de ir ao campo, conhecer a realidade, e ali naquela realidade, com certeza Deus fala ao seu coração e você vai saber o que você deve fazer. Obrigada, olha, que Deus te abençoe muito, que você volte depois aqui também para contar as outras experiências, que se Deus quiser você vai voltar lá para a África e vai voltar com muito mais novidades para gente. Que Deus te abençoe, Cristiane. Paloma Furtado para a Rede de Televisão Shekinah.